é uma disciplina que ela estuda, ela vem já há algum tempo estudando biopolítica. O tema da biopolítica, eu vou explicar um pouco o que significa. Biopoder, biopolítica. Então, nós temos o início da disciplina, a gente vai avançar sobre esses conceitos, certo? Para entender o que é biopoder, o que é biopolítica, mas nós temos uma preocupação conosco de estar sempre trazendo os conceitos e tentando entendê-los na nossa realidade, na realidade que nós vivemos, tá? Então, nas discussões nossas, nós vamos procurar sempre estar trazendo exemplos do cotidiano. O cotidiano do nosso serviço, o cotidiano das relações que a gente tem na sociedade, certo? Então, é esse o exercício mental que a gente vai propor. O conceito, entendê-lo, entender como que ele pode ser aplicado. Essa questão para nós é fundamental, tá? E vocês podem ir associando também os conceitos, os seus significados, com aqueles estudos que vocês estão propondo fazer. Tá? Então, essa é uma questão importante. Então, nós vamos iniciar os estudos. Partimos de biopoder e biopolítica, vamos para um outro conceito que tem a ver com esses estudos de biopoder e biopolítica, que é necropolítica. E, em relação a biopoder e biopolítica, nós iniciamos com Michel Foucault, que é um filósofo, a formação dele é psicólogo, inclusive, mas ele é filósofo, ele não dá para classificá-lo dentro das profissões. E o Michel Foucault, ele tem estudos muito relevantes nessa área de entendimento do poder, das relações de poder na sociedade. Inclusive, mandei um pequeno texto no e-mail, né? O Foucault como costureiro, foi escrito por um filósofo, e aí ele usa essa metáfora, né, do costureiro para falar do Foucault. Mas eu vou ter sempre mandar algum vídeo, alguma coisa, que é material para vocês consumirem, né, durante a disciplina, e que pode ajudar o entendimento dos conceitos que a gente vem discutindo. Mas então a gente começa com Michel Foucault, que é um filósofo do século XX. Ele vai morrer aos 54 anos, em 1984. Ele morre de AIDS dentro daquele contexto da epidemia de AIDS dos anos 80, em que ainda não havia tratamento para AIDS, né? E tudo mais. Então ele vai, nos seus estudos, um dos temas importantes é o tema do poder, das relações de poder, e dentro desse tema ele vai trazer o conceito de biopoder, biopolítica. Em seguida nós vamos estudar necropolítica, que é um termo de um filósofo também, um filósofo camaronês, portanto africano, Achille Mbembe, em francês, né? Uhum. E ele vai trazer esse tema da necropolítica. Eu não diria que é derivado do tema do biopoder, da biopolítica, mas ele tem relações com esse tema do biopoder e da biopolítica, né? A necropolítica. E nós vamos estar mediando essa discussão teórica dos conceitos, sempre com temas que são relacionados à prática. E a questão da disciplina nesse ano é que nós vamos introduzir o tema do colonialismo e da decolonialidade. Tá? Porque a gente abriu uma linha de pesquisa na questão colonialista e da decolonialidade. A gente, inclusive, fundou um núcleo, que é o núcleo de
a gente fundou o núcleo aqui, que é o Núcleo de Estudos em Decolonialidade e Saúde Coletiva. Então, a gente vai estar compondo com esse tema da decolonialidade, do colonialismo, da decolonialidade, entendendo o colonialismo como uma expressão de exercício também do biopoder, da biopolítica e da necropolítica. E aí tem alguns textos que vão amparar esse tipo de ideia, né, que o colonialismo, ele também se enquadra como uma das estratégias de exercício do poder e necropolítica. Tá? Então, a gente está trazendo esse tema para compor o nosso arcabouço, aí, nosso escopo, né, da disciplina. A outra questão é porque isso, né, a gente, o ano passado, eu abri essa linha de estudos decoloniais, acho que pode fechar aí, eu vou voltar com o... voltamos aqui com o... essa linha de estudos decoloniais, nós iniciamos essa linha mais sistemática aqui o ano passado, o semestre passado, lendo um livro de um autor indígena. Esse autor indígena é João Paulo Barreto. Ele é um indígena do povo tucano, da Amazônia, que fica no extremo norte da Amazônia, fronteira com a Colômbia, se não me engano, e a tese de doutorado dele é o doutor em antropologia. Ele faz uma interpretação, eu diria que ele é um intérprete vou falar da filosofia do povo tucano, no que diz respeito à saúde. Então, ele escreve o livro, que é um livro denso, em que ele vai trazer os conceitos do povo tucano, do povo amazônico, o conceito de corpo, o conceito de saúde, o conceito de vida, de doença. Tudo isso é relacionado ao cosmos, ao mundo em que eles vivem. Então, nada é separado do mundo, da natureza, né? Então, para ele, corpo é uma síntese de elementos da natureza, e corpo e natureza são indivisíveis. Evidentemente, isso é Então, o pensamento ancestral indígena, amazônico, ele funda um outro pensamento, que nós não estamos acostumados a ele, mas é extremamente complexo, e muito mais complexo do que o entendimento de corpo que a gente herda da ciência aí do século XVII, que é esse corpo como massa biológica. O conceito ancestral é muito mais complexo do que isso. Enfim, vale a pena ler o livro para quem se interessa pelo tema, mas nós temos muitas aulas que a gente fez aqui, gravadas, de discussão do livro, que podem estar disponíveis, e a gente trouxe o João Paulo Barreto, tucano, para dar uma aula. Nós lemos o livro dele na disciplina e, ao final, ele veio e deu uma belíssima aula, que eu posso disponibilizar também, se quiser. Certo? Quem estuda o tema do cuidado, alguma coisa nessa direção, é importante ver qual é o conceito de corpo que tem no pensamento ancestral indígena, né? Para se atualizar e ver a complexidade que é, e não ficar apenas com o conceito marcado aí pelo conhecimento ocidental, que é corpo clínico, o corpo anatomo-fisiológico, como nos diz o Michel Foucault nos estudos que ele fez no nascimento daquilo. Para ele que abriu um centro de saúde, né, na Amazônia. Ele fundou o Centro de Medicina Indígena, em Manaus. E aí tem uma experiência já de vários anos, né?
Então, a gente pega essa leitura de um indígena e a partir daí a gente incorporou definitivamente nos nossos estudos o tema decolonial, pensamento ancestral, o tema do colonialismo, né? E eu acho que encaixa muito bem nessa disciplina que a gente vai estudar a biopolítica. O mundo em mim. O mundo em mim, João Paulo Barreto Tucano. Agora, então o livro dele está disponível para compra na internet. A gente usou a tese de doutorado dele. A tese está disponível em PDF. Eu posso passar depois. A tese é idêntica ao livro. Só não tem apresentação, prefácio. Isso aí. Seria interessante a gente pegar uma partezinha durante essa matéria para voltar esse tempo. Sim, eu acho bom, sim. Camila, você pode se apresentar para a gente? Só faltou você, eu acho. Acho que ela está falando para cá. Posso sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou Camila, estou indo para a USP nesse momento, mas acredito que eu não chego para aula. Sou psicóloga, sou doula, estou aí no mestrado, trabalho no CAT, na saúde mental, no Guapimirim, e moro em Teresópolis. E tem uma cachorrinha chamada Lisete Maria. Acho que esse é o... meu Deus. Acho que esse é o resumo. Ok. Eu não sei. E é isso, obrigada. Ô, gente, então, seguindo o seguinte, como é que o Foucault ele vai iniciar essas discussões do biopoder, da biopolítica? Você vai ficar nisso, depois eu vou mandar o texto para vocês verem. Ele vai iniciar essa discussão tomando por referência como que a sociedade vem se organizando e, principalmente, como ela se organiza a partir da fundação do Estado e a partir da atividade mais intensa do capitalismo, já nos anos aí 1600, 1700. Então, ele vai estar estudando esse período e ele vai qualificar o biopoder sob duas formas. O biopoder é o exercício do poder, né? Então, o exercício do poder, usando para esse exercício do poder o controle sobre as vidas. Certo? E como que vai se realizar o controle sobre as vidas? Esse controle, ele é feito, o exercício de poder, ele é feito sobre duas diretrizes, duas linhas de força, vamos dizer assim, né? Dois componentes. O primeiro componente é chamado poder disciplinar. Então, antes disso, quer dizer, o bipoder vai se exercer sobre duas linhas de força, dois componentes, que são: o primeiro, o controle sobre o corpo como individual. E o segundo, o controle sobre as populações. Certo? A população, tomando por referência, como Foucault vai dizer, do corpo-espécie. Então, o exercício do biopoder se dá nessas duas vertentes. A primeira vertente, do controle do corpo como indivíduo, como que ele é feito? Ele é feito a partir do que Foucault vai chamar de poder disciplinar.
O que é o poder disciplinar? É o poder que tem por objetivo disciplinar os corpos, tornar os corpos dóceis para o convívio da sociedade. E para esse poder disciplinar, são utilizados os sistemas de educação, formação das pessoas. E o sistema coercitivo também, de repressão dessas pessoas, certo? Então, é através da escola, a família, a clínica, o asilo, o hospital, todos esses sistemas. Oi? Instituições. Está ruim para ouvir, Pedro. Fala. Instituições. Hospitais, manicômios. Então, esse aparato disciplinar é o aparato que tem por objetivo o controle sobre esses corpos. E o corpo que sai da norma, ele tem o poder coercitivo sobre ele, as prisões. Mas também a internação, o manicômio, o hospital, o asilo. Então, uma primeira vertente de exercício do poder, do biopoder, é o controle do corpo individual, usando para isso o poder disciplinar. Então, chamam as disciplinas, disciplinamento dos corpos. Certo? A segunda vertente de exercício do poder é o controle das populações, a população como espécie. Então, o controle das populações é feito através das regras e das normas. Ou seja, o poder ele vai prescrever as formas de vida. Como que as pessoas devem viver? Qual a conduta das pessoas? Prescrever as formas de vida de acordo com a moral, e a moral ela é ditada pelo poder religioso, a ciência que dita o que é o normal e o patológico, por exemplo. Certo? Por exemplo, então a ciência, ela tem um papel fundamental no controle das populações, porque a ciência funda, ela inventa no século XVII o que é a pessoa, o que é o homem. Homem aqui no sentido de pessoa humana, né? O homem tal qual nós conhecemos, ocidental, cristão, é uma invenção do século XVII, século XVIII. Certo? O que é a loucura, o que é o anormal, isso tudo é classificado pela ciência e vai servir ao exercício do poder. O que sai da normalidade, ele é segregado, punido, como é a história, inclusive, até hoje. Então, a moral religiosa, o poder da ciência, eles vão definir as normas gerais de controle da população. E isso se chama biopolítica. É uma política de controle sobre a vida, de definição, de prescrição dos modos de vida. O que é o modo de vida aceitável, de acordo com esse poder existente. Então, o Foucault ele vai nos revelar, né, o exercício do poder por essas
Então, é o exercício do poder mais sutil, muitas vezes, do que se percebe. Mas aí nós temos a história ao longo dos últimos 5 séculos. O mundo ele é pleno de histórias, né, de segregação. Então, você tem no século XVII, os anos 1600, por exemplo, a grande internação na Europa. O que era a grande internação? Foi um período em que todas as pessoas que saíram de um padrão de normalidade, elas eram segregadas, elas eram internadas. Quem eram internados? Eram internadas pessoas com doença venérea, com hanseníase, as mulheres que não tinham maridos, coisa do tipo, os mendigos eram internados, pobres, sem emprego, sem renda, os loucos. Todo esse conjunto era internado aí início do século XVII, anos de 1600, chamada a Grande Internação. Então, o século XVII é marcado por isso. Então, ele vai revelar tudo isso. Isso é o exercício do poder sobre essas vidas. Depois, já com o avanço da ciência, a ciência, já no século XVIII para o XIX, e já do século XVIII para o XIX, é que essa população que faz parte, por exemplo, da grande internação, eles são classificados. E quem classifica? A ciência. Principalmente a ciência médica, que olha para a grande internação e fala, mas esse aqui, que está delirando, tem um comportamento bizarro, ele é diferente desse aqui, que é uma mulher, prostituta, alguma coisa assim. Então, ele classifica, há no século XVIII, uma classificação e uma separação dos internos. Então, o louco ele é separado, funda-se, então, o manicômio. As prisões ganham outra conotação e há uma classificação. Essa classificação pela ciência, especialmente ciência médica. Então, já no século XIX, já você tem uma outra realidade. Mas, enfim. Então, o que nós vamos perceber do que é a biopolítica, do que é que o biopoder se exerce sobre essas duas vertentes, duas linhas de força. Uma que é poder disciplinar, as disciplinas, e outra que é a biopolítica. Uma que é controle do corpo como indivíduo, certo? E outro que é o controle do corpo como espécie, ou seja, o controle do corpo através das populações, que é a biopolítica. Então, trazendo para o mundo contemporâneo, a gente vai perceber que isso se aplica hoje em várias situações. Várias situações. Isso se aplica aí. Certo? Quando você vai prescrever certos modos de vida a pessoas com certos... Quando já vai, você vai prescrever certos modos de vida às pessoas como parte do projeto terapêutico, sem reconhecer a cultura específica, seus desejos, a sua subjetividade, e que você impõe certos projetos terapêuticos, prescrição de modo de vida, sem reconhecer tudo isso, por exemplo, sem dialogar com a pessoa. Você está exercendo um tipo de disciplina ou de política, né, biopolítica sobre essas pessoas. Quem pediu a palavra, Pedro? Camila? A Camila está pedindo. Eu queria falar também, mas eu falo depois dela. Tem que falar próximo do microfone, que o nosso som não está bom. Tá, qualquer coisa eu escrevo também.
Pode falar. Pode falar. É porque eu estou entendendo, então, que ele fala sobre a moral religiosa e sobre o... Está me ouvindo? Está ouvindo? Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Moral Eu religiosa. vou falar. Isso, fala sobre a moral religiosa e o poder da ciência. Ele também inclui o capitalismo nessa noção de biopoder ou ainda não? Inclui o quê? Capitalismo. Capitalismo também. Ah, tá. Inclusive, Tá bom. tem um texto, eu vou passar para vocês, que eu falo sobre isso. Deixa eu abastecer. Vou abastecer o computador de energia. Fica sem aula daqui a pouco. A Camila perguntou o seguinte: o capitalismo também? Sim. A moral religiosa, a ciência, especialmente ciência médica, e o capitalismo. As lógicas capitalistas, que vão chegar um pouco depois, elas vão atravessar as vidas para regular essas vidas. Então, essa dobra vai compor um controle, né? E, especialmente, o capitalismo, que se vai se construir certas lógicas e operar sobre certas lógicas de conduta, também é muito presente, inclusive hoje. E aí nós podemos dizer, por exemplo, como que o capitalismo ele vai modificando a sua conduta e se reestruturando para se produzir e reproduzir e perpetuar. Né? Então, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, gente, porque se a gente entrar nele, a gente fica a semana discutindo esse exemplo. Só um exemplo. O que nós vemos hoje de uberização não é apenas o trabalho com Uber. Uberização se tornou um sinônimo de trabalho. Todo trabalho que tem na mediação do trabalho aplicativo, ele é hoje uma enorme reestruturação produtiva dentro do capitalismo para ele se perpetuar. E ele produz um efeito nefasto nas relações sociais, que ele produz o sujeito da concorrência. O trabalhador uberizado, ele é tão escravizado quanto um outro trabalhador uberizado, recebe tão pouco quanto o outro, trabalha 18 horas por dia, mas ele vê nesse outro trabalhador uberizado um concorrente. Ele não vai compor com ele de forma nenhuma. Então, eles produzem esse tipo de sujeito, diferente de um trabalhador industrializado, coisas do tipo, que tem uma noção de coletivo e uma noção de comunidade, ele produz o sujeito da concorrência. Então, cria uma fragmentação nas relações sociais. Isso é uma forma de controle poderosíssima. Não é? Então, o projeto neoliberal que produziu essa reestruturação produtiva para organizar o trabalho na lógica da uberização, ele tem esse efeito nefasto de produzir o sujeito da concorrência. E isso está descrito numa aula do Michel Foucault, de um curso que ele deu em 1978 no Collège de France. Ele faz essa discussão. O Foucault ele é absolutamente profético, por exemplo, nesse tema. Conhecimento da biopolítica. Tem um outro que é uma aula dele. Não, esse livro é O Nascimento da Biopolítica.
que é um curso que ele deu no Colégio de França, que a gente vale a pena ler uma aula ou outra dele também. Vale a pena ler ele todo. Quem quer discutir o neoliberalismo, porque o livro é o nascimento da biopolítica, na primeira aula ele discute biopolítica e diz que para entender a biopolítica é preciso entender a origem do capitalismo, a origem do neoliberalismo. Aí o resto do livro é discutir neoliberalismo. Então, se o livro chamasse O Nascimento do Neoliberalismo, seria mais adequado. Mas talvez não iria conseguir. É. Seria uma coisa muito ousada. Túlio, uma coisa que Fala alto ali. você ficou trazendo sobre essa questão da concorrência com a uberização. E eu fiquei pensando muito na realidade desse hospital, onde você tem vários profissionais de saúde com diferentes vínculos empregatícios. E isso causa uma concorrência entre eles. Tem uma disputa enorme. Por exemplo, você é concursado pela IBCE, eu sou RU, sabe? Isso gera uma dinâmica de diferença enorme. Isso está espalhado, essa ideia da concorrência, e isso tem uma outra origem, que o Foucault vai discutir nesse livro também, já tomando o tema do capitalismo, continuando o tema do capitalismo, que a Camila trouxe, que o projeto neoliberal, ele qualifica a pessoa como capital humano. Isso é central para entender o projeto neoliberal, tá? Então, o projeto neoliberal qualifica a pessoa como capital humano. Isso significa o quê? Que cada pessoa ela é monetarizada. Ou seja, é estabelecido um valor a cada pessoa. E como que essa pessoa ela é monetarizada, precificada, valorada do ponto de vista do projeto neoliberal? Ela é estabelecido um valor a cada pessoa, ou seja, o seu capital humano é equivalente à soma daquilo que é valorado pela origem social, pela renda, pela formação, pelo consumo, por relações sociais, etc. Isso define o capital humano presente na pessoa. Então, essa é também uma outra questão. Como que o projeto neoliberal entende a pessoa. E aí, por exemplo, que o projeto neoliberal olha para os indígenas e vê que eles não têm capital humano que sirva para a acumulação capitalista. Então, eles são descartáveis. Então, pelo projeto neoliberal, tem certos corpos são matáveis, porque eles não têm capital humano significativo e eles não têm uma existência capaz de acumular novo capital humano ou produzir capital social. Então, quem são os corpos matáveis? Os corpos periféricos, os corpos indígenas são corpos matáveis, certo? Então, como você traduz, você pega esse conceito e traduz para o tempo atual. Você olha, por exemplo, para a guerra às drogas, que é a política de controle de droga do Estado, né? É guerra às drogas. A guerra às drogas ela é a eliminação de população negra periférica, população jovem negra periférica. Certo? O que é a política indigenista, por exemplo, no projeto neoliberal que nós vimos no governo Bolsonaro? A eliminação dos indígenas. Isso tornou muito mais visível quando, no início desse governo, as pessoas entraram no território Yanomami e viram centenas de indígenas morrendo de inanição e violência.
Por quê? São corpos descartáveis para o projeto neoliberal. Entendeu? Então, essas questões todas, né, que o Foucault ele vai trazer os conceitos, e qual é o grande exercício da pesquisa, que vocês estão se formando pesquisadores. É pegar um conceito e fazer do conceito uma ferramenta. Pegar o conceito e aplicar, certo? No entendimento dos fenômenos, no entendimento do mundo que vocês estão inseridos, ou aquilo que vocês querem pesquisar, certo? Então, o próprio Foucault ele vai dizer isso, o conceito deve ser uma ferramenta. Outros filósofos que vão na linha dele, Gilles Deleuze, Pérez Guattari e outros, né? Vão pegar o conceito, é uma ferramenta. Então, se é uma ferramenta, o conceito não define uma verdade absoluta. Você não pode pegar o conceito e achar que ele é uma verdade absoluta ou um dogma, que ele não pode ser mexido. Se é conceito ferramenta, você pode trabalhar aquele conceito, modificá-lo, se for o caso, para ele servir ao estudo que você está fazendo, a sua pesquisa que você está fazendo. Então, essa ideia de um conceito que se aplica na realidade é fundamental. Por isso, a gente vai lidar sempre com exemplos, tá? Fala, olha, como é que é capital humano? Como que isso acontece hoje? Aí você vê a classificação dos corpos na sociedade. Então, ele define os certos corpos são matáveis. E a gente viu isso. A gente vê isso. Né? O que foi as incursões da Polícia Paulista agora no litoral santista, São Paulo? Matou 28 pessoas. Né? Período de 10 dias. É isso. São corpos matáveis. O Estado se ausenta de apoio, se ausenta de educação, se ausenta de tudo, e depois mata aquelas pessoas. Então, Foucault ele vai nos oferecer conceitos de análise dessa realidade social, pegando as suas vísceras, pegando a sua forma intestina de operar, pegando a sua essência, entrando no modo de funcionamento do Estado das políticas. Certo? Ou seja, a análise que Foucault e os que seguem Foucault vão propor sobre a realidade, seu funcionamento, o funcionamento da sociedade, é uma análise que não pega essa sociedade por cima, de forma panorâmica e analisa. Não. Pega nos seus intestinos. Certo? Pega por dentro o seu funcionamento. E aí que se revela o funcionamento da sociedade. Também o neoliberalismo genera também o neoliberalismo genera subjetividades. Um autor, Frederick Jameson, ele fala, um marxista muito interessante, que também tem ligações com Foucault. Ele fala que o neoliberalismo é uma lógica cultural do capitalismo avançado. Então, isso é uma produção da realidade, das subjetividades coletivas. Né? Então, um modelo neoliberal mais olhado, certo, experimentado no Chile, é um jeito assim, uma forma que um jeito que a gente pensa de uma forma capital, pensa acumular capital, pensa produzir mercancias, pensa em que as relações humanas são mediadas por capital, pero isso já é natural. Então, essa forma, esse jeito é
é naturalizado pela sociedade, principalmente produzindo uma subjetividade associada ao capital. Pedro é com a mãozinha levantada há muito tempo ali. Fala, Pedro, fala próximo do microfone. O áudio nosso não está muito bom. Ô, Túlio, eu acho que o Herbert está há mais tempo que eu. Não, Pedro, você falou naquela hora aí. Pode falar. Espera um pouco aqui. Fala aí, Pedro, depois do Herbert. Ô, Túlio, eu tô, na verdade, tentando organizar um pouco o caos. Que aí a gente começa a abrir as discussões, né? E vai abrindo a mente também, né? Eu fiquei com a sensação, depois eu queria discutir isso melhor contigo também, porque como a minha pegada na biopolítica sempre foi pelo Peter. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, quando se aproxima, melhor. Eu fico imaginando essa necessidade de dar um mergulho maior no Foucault, sabe? Mas eu fiquei com a imagem, não sei também porque eu tenho me debruçado a olhar um pouco do conceito, né? Porque é difícil, o Guattari, ele tem uma maneira muito singular, né, de produzir a escrita e as problemáticas, mas eu tenho me debruçado em olhar sobre produção de subjetividade no Guattari. E quando você traz esse mapa, né, da ideia aí da divisão do biopoder e essa jornada que o Foucault vai na frente, vai atrás, né, que eu lembro muito de você falar, olha, o Foucault ele vai borrando a história, ele vai borrando coisas ali porque ele está numa produção também muito singular. Mas eu fiquei muito com a imagem do aparecimento das instituições, sabe, Túlio? Que é algo que o Deleuze talvez venha a se debruçar um pouco mais. E na tua fala ficou muito claro para mim assim, a ideia da sociedade de controle, né? Então, quando a gente tem um poder disciplinar, a gente tem um aparecimento de instituições que elas têm como funcionamento esse corpo dócil, né? E a biopolítica, de alguma maneira, não é esse desfazer institucional, né? Porque a instituição a gente teria que pensar ela a partir dos pensadores aí, mas eu fico imaginando que esse controle mais suave, ele também foi capaz de dissolver um pouco essa ideia da instituição, desse controle sobre o corpo. Enfim, quando tu traz a perspectiva da guerra às drogas, é super interessante, né? Porque aí a gente já dá um salto, inclusive, para a questão da necropolítica, né? Mas pensando biopoliticamente, o quanto que a justificativa de se fazer a guerra, né, de se definir os corpos matáveis, ela aparece com uma justificativa de proteção da saúde, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o Brasil adotando lá os tratados da ONU, das drogas que são proibidas, a gente tem uma preocupação forjada, né? A gente que vai se dedicar um pouco mais nessa discussão acaba encontrando essas ideias mais ampliadas, mas assim, não, é a vontade de proteger uma sociedade do perigo que uma substância pode, em tese, né? Isso também é construído, acho muito legal quando você traz essa construção no Foucault ali, que data final do 18 com o início do 19, e aí nós temos o avanço da ciência, essa capacidade aí de uma mutação do capitalismo, né? O Guattari vai dizer que tem um capitalismo monetário que vai se integralizar. E ela tem como perspectiva homogeneizar as subjetividades, né? Mas é interessante o quanto que nós somos guiados também por essas noções de verdade, né? Ou seja, em algum momento, acho que até as pessoas que são mais construídas na perspectiva da droga, né? Talvez os indígenas não, né, Herbert? Porque aí é uma outra construção de corpo, de verdade, né? Mas assim, nós que somos atravessados por essa expectativa de vida,
né, numa sociedade guiada pelas noções do neoliberalismo, do capitalismo. Em algum momento a gente acreditou que essas drogas deveriam realmente ser proibidas, né? Então, quanto que isso também mora em nós, sabe, Túlio? Mas, enfim, eu tenho outras coisas depois que eu acho que cabe mais para pensar o projeto, né? Aquela coisa ansiosa, não quero jogar um monte de informação, mas um pouquinho do que eu pensei, sim. Outra coisa que eu pensei, Túlio, quando você traz a noção de ferramenta, sabe? Acho que isso é extremamente importante, né? Eu até anotei aqui que você falou assim, a pesquisa é transformar o conceito de ferramenta. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade da pesquisa, assim, de maneira tão clara. E isso me remeteu muito a um diálogo do Foucault com Deleuze, que eles estão discutindo ali, eu acho que os intelectuais e o poder, acho que esse texto está no Microfísica do Poder. E eles vão tensionando a ideia de prática e teoria, essa separação, essa perspectiva neutra, que a ciência também, ao nascer, vem introduzindo. E o Deleuze usa uma frase do Proust, que ele fala assim, os conceitos eles devem ser como óculos. Se não funcionar, que se faça um óculos novo. Mas eu vou ficar por aqui, era mais partilhar um pouquinho desses incômodos que me chegaram, e, enfim. Herbert, depois... Uma parêntese, Herbert, não sei... O parêntese, a Eva... do Pedro sobre a questão da droga, que é bem marcante essa biopolítica, você falou da coisa de proteger as pessoas das drogas, mas a gente sempre olha um lado, porque a polícia ela vai sempre matar as mesmas pessoas, mas as drogas circulam em cima também, nos filhos de papais, nas festas. Então, acho que a gente é bem marcante dessa biopolítica. A polícia nunca vai nesses lugares. A gente sempre olha um lugar específico que corresponde a isso. Esses corpos são descartáveis, eles não servem. Então, enfim, só para dizer que essas desculpas, entre aspas, são mais uma coisa para cegar de uma forma e apontar o olhar das pessoas sempre no mesmo lugar. Perfeito, isso mesmo. Reforçou o que você disse, Pedro. Vai, Herbert, você. Bem, já estava aqui já pensando outras coisas, ouvindo vocês também, dá vontade da gente ir para outros temas, né? Mas tentando contribuir, acho que um pouco, sobretudo com o contexto que o professor mandou, né? O professor Túlio, sobre essas tessituras. Eu acho que ele acaba traduzindo. É sempre bom ouvir o Túlio, porque isso, ele consegue colocar-se bem direto, né? Que é utilizar o conceito como ferramenta, e é um discurso que, para mim, sempre cabe a gente pensar, né? Então, aí, um pouco provocado por essa ideia, é localizar também o trabalho do Michel Foucault, né? Como um cara que tem o seu auge ali do trabalho, de contribuições a partir dos anos 60, 70, 80, e nessa fase especificamente aí que a gente está trazendo de biopoder, é bem a virada do trabalho dele. A gente pensa, né, com essas duas fases, a arqueologia, né, e a genealogia. Quando ele dá essa virada, é sobretudo para falar dessa diferença, né? Então, é um psicólogo, né, como o Túlio falou, que começa a pensar de onde vêm esses poderes, de onde o poder emana, né? E acaba pensando em lugar de pensar as instituições, pensar a ciência, pensar a clínica. E é um trabalho muito interessante para a gente pensar quando é que ele está falando isso no momento do vigiar e punir ali, né? Porque a sociedade pode punir os corpos, né? Para começar a controlá-los, né? Prendê-los em instituições. Então, conversando com a pergunta da Camila, que eu achei sobretudo muito interessante, eu acho que a principal contribuição é pensar o que o Foucault coloca como biopoder, que é que não existe uma economia, uma política, mas existe uma economia política. Então, essas decisões, essas estruturações do Estado, elas se baseiam em relações de poder estruturantes, ou seja, tem que ter isso já é o racionalismo, né, o Kant, né? Toda intervenção pressupõe uma estrutura que dá poder a ela de ser feita, assim, né? Uma estrutura, um pensamento. Aí o Foucault começa a pensar isso, né?
esse papel da ciência, sobretudo para pensar essa divisão, esse negócio do religioso, né? Aí ele vem estruturando, né? Poder do soberano, como a religião cria esse poder pastoril que também controla. Aí ele chega nesse poder disciplinar, né? Eu gosto de trazer exemplos, assim, eu estou lendo muito, agora eu reli, né, recentemente, o Nascimento da Medicina Social. Aí ele fala muito sobre esse papel da instituição do cemitério, aí ele diz assim, o que fez o cemitério começar a ser organizado, de cada um ter sua cova, um do ladinho do outro, direitinho, quem é o nome e tal, não foi o rito religioso, como a gente em geral pensa o cemitério como local de sacro, né, das religiões, etc. Não foi esse rito religioso, mas sim a ciência médica, né, da química lá, e ele traz o contexto da França, de Paris, ali do século 17, 18, o quanto eles começam a estruturar os cemitérios a partir da lógica da conversa da medicina com a química, a podridão dos corpos, como o leite talhava quando tu estava ali do lado, etc. Ele vem trazendo essas fases da medicina, né? Aí eu queria que a gente entendesse esse poder da medicina justamente nesse lugar desse poder de controle, né? Que vai dizer para a gente quem é normal, quem não é normal, mas mais ainda, né? Os estados eles se fundam nessa lógica de produtividade nesse momento ali, né? Vendo quem nasce, quem morre, quem tem mais população, quanta população vive mais, como é que dá para consumir mais, quem trabalha mais. Esse negócio do trabalho, do capitalismo, aí o Foucault vem discutindo muito isso no trabalho dele, com essa ideia da economia política, né? De pensar esse papel das ciências, da medicina, na estruturação do Estado. Nesse texto que eu estava me referindo, ele vem trazendo, né, essa virada da medicina antes da anatomia, da bioquímica e etc., e coloca essa virada aí de chave de pensar a estrutura da anatomia do corpo e como o próprio nascimento da medicina como a gente conhece hoje. Linkando com as coisas que a gente vem discutindo aqui, da decolonialidade, etc., aí a gente consegue discutir esses diferentes conceitos de medicina que foram sendo construídos, estruturados, da própria clínica, né, que o Foucault também se interessa por isso mais tarde, da estruturação da clínica da saúde, o que é esse cuidado de si, cuidado do outro, cuidado da saúde. Para fechar, né, para fechar um pouco, acho que dessas discussões que elas não acabam, acho que a gente vai seguir vendo elas durante a disciplina como um todo, né, essa biopolítica, biopoder. Dizer, né, que eu acho que a gente devia estudar também o nascimento da medicina social e o do livro do Biopolítica, eu acho que a aula do dia 21 de janeiro é o negócio da fobia de Estado, que é justamente aquela ideia de que preciso defender a sociedade dela mesma, sabe? E é esse negócio que a gente estava discutindo sobre as drogas, sobre o uso de drogas na sociedade, proibição, que chega nessa discussão sobre necropolítica, sobre quem são as pessoas que estão vulnerabilizadas dentro das discussões com a população indígena. A gente fala bastante, dentro da questão indígena, a gente não fala mais sobre vulnerabilidades dessas populações, mas sim sobre processos históricos de vulnerabilização dessas populações. Então, não e talvez essa é a grande questão do Foucault, entendeu? Da economia política, é que não é à toa, não é por acaso que as coisas são como elas são. É preciso que a gente consiga complexizar os dispositivos que fazem com que as coisas sejam como elas são. Então, na questão indígena, a gente vai estudar tutela, vai estudar esse mecanismo de integração das populações, a economia, né, a sociedade nacional, né? E mais ainda, hoje em dia, na atualidade, esse grande dispositivo da ciência como essa ferramenta colonizadora, né? A ciência dizendo quem é normal, quem não é normal, quem é médico, quem não é médico, quem sabe cuidar da sua saúde ou não, que tem a ver com essa discussão do Foucault sobre o poder médico. Ele coloca no nascimento dessa origem do que ele vai discutir aí como neoliberalismo, liberalismo, capitalismo, etc. Ele coloca na essência disso essa estruturação sobre que corpos são esses. Quem é esse ser humano? Quem é humano, quem não é humano, que aí a gente já viu que isso dá em muito lugar que não devia dar, né? Mas, enfim, é uma discussão boa aí para a gente levar durante a disciplina e tal. Vamos lá, galera. Prazer estar aqui com vocês, sempre me faz sempre ficar instigado e falando muito.
Valeu. Então, importante essa questão que o Herbert levanta. A primeira coisa, uma das primeiras ações do colonialismo é o apagamento do saber ancestral, do saber já existente na população que está sendo colonizada. Então, essa é a primeira questão, quando o Herbert diz. São várias medicinas, porque você vai discutir com os indígenas do Alto Rio Negro, que o João Paulo traz no livro dele, ele fala de uma medicina indígena. Tem a medicina científica, que nasce ali no século XVI. Então, esse apagamento do saber comunitário da população que está sendo colonizada é uma das primeiras questões. E a outra questão é a questão da raça, né? Então, a questão nesse capítulo que a gente está discutindo hoje, sem vocês terem tido acesso, que eu vou mandar agora, em seguida, o Foucault termina discutindo a questão da raça. Como que a raça, ela foi, ele disse, a raça ela não foi criada no século XVII, mas ela foi instituída como critério para definir e classificar as pessoas. Então, a raça é utilizada para classificar as pessoas e submeter certos grupos. Colocar alguns grupos submetidos aos outros em função de características fenotípicas, por exemplo. Então, ele vai dizer, a raça, ela é um dispositivo biopolítico, de exercício do poder. E a questão colonial, então, pega na questão racial, pega na questão do apagamento dos saberes ancestrais, né, comunitários. E o que a gente vai perceber, então, é que a questão colonial e decolonial, ela atravessa todo esse debate do biopoder, da biopolítica, certo? E aí é interessante porque a gente não precisa ter uma disciplina para discutir a questão decolonial. Ela é transversal. Nós vamos discutir essa disciplina que trata da questão da biopolítica, do biopoder, e a questão colonial necessariamente está presente. E a questão decolonial necessariamente está presente, por ser um dispositivo do poder, né, do biopoder. Então, a questão colonial, ela não é uma questão situada apenas no tempo. A questão colonial, ela está situada na constituição de uma certa subjetividade, na constituição dos corpos. Certo? Então, ela é absolutamente contemporânea. A questão colonial, ela não desaparece, por exemplo, com a independência de um país. Certo? Ela continua como cultura, como pensamento, como subjetividade, atravessando os corpos. Então, ela vai... Essa é a diferença do descolonial e decolonial. Descolonialismo é deixar de pertencer a um outro país. Então, aí tem uma questão territorial, né? Institucional implicada. O decolonial, ele diz respeito à pessoa, formação da sua subjetividade, seu pensamento, seu comportamento. A desconstrução desse colonial em nós é o decolonial.
Está claro isso? É a diferença do descolonial e decolonial. E esse tema vai voltar com o próprio Foucault. Começa a tratar disso nessa aula que a gente está discutindo aqui, que eu explico para vocês. O Achille Mbembe, ele trata esse tema e a gente vai, é o tema que vai estar voltando sempre. E tem uma questão, quer dizer, voltando a um tema que o Pedro também enfatizou, a questão de um conceito ser ferramenta. Isso é uma postura suas como pesquisadores, que é importante. Eu sempre falo, se você vai fazer uma tese, uma dissertação, primeira questão que você tem que ter em conta é o seguinte: o principal autor do seu trabalho, uma dissertação, uma tese, é você. Você não pode abrir mão disso, certo? Porque é muito comum você estar buscando nos vários autores, eu diria assim, a validação do seu trabalho. Você só cita os outros autores, mas você como que desaparece do estudo. Desaparece do texto. Entende? Então, quando a gente diz, olha, o conceito, ele é um conceito ferramenta para nós, que vem do Foucault, que vem do Deleuze, que vem do Guattari, essa ideia do conceito ferramenta. E o Deleuze tem uma expressão que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, numa entrevista ele fala, ele detestava quando diziam para ele que a filosofia era para refletir sobre o mundo. Ele ficava possesso para a filosofia, para mudar esse mundo. É para pensar e modificar esse mundo. Então, sempre colocou a filosofia como uma força transformadora. Né? Segunda coisa que ele fala que é muito interessante. Fazer filosofia é inventar conceitos. Criar conceitos. Ou seja, o exercício do pensamento é um exercício criativo. Nós não podemos ser apenas repetição. Então, nós nos apoiamos dos autores, mas ao pegar seus conceitos e aplicar no que nós estamos estudando, esse conceito ele se modifica. Por quê? Ele vai entrar numa outra esfera de pensamento, vai entrar numa outra realidade. Ele vai ser afetado por essa nova realidade. Ele vai ganhar contornos diferentes, entendeu? Então, ele vai dizer isso, que o exercício, nós podemos dizer assim, da pesquisa, é um exercício criativo. Você está inventando conceitos, você está inventando pensamento, na medida que você está lidando com coisas novas, você está estudando coisas novas, você está revelando coisas novas na pesquisa. É aí que vem a ideia do conceito de ferramenta. Certo? Ou seja, o conceito usado, você tem o conceito não como uma verdade absoluta, um dogma que você tem que rezar em cima dele todos os dias, mas o conceito como algo que você pega e você pode e deve aplicar no estudo que você está fazendo. Certo? E colocá-lo discutindo o tema que você está discutindo. Quando a gente pega o conceito de capital humano, do Foucault, olha, como que isso se apresenta hoje? Isso se apresenta hoje na medida que os corpos são valorados de acordo com a origem social, consumo, renda, formação, etc. e tal. Então tem valores diferentes para esses corpos, certo? Aquele filhinho de papai rico que consome a cocaína na festa, aquele corpo tem um valor X. O jovem preto periférico que consome a mesma cocaína
aquele corpo tem um outro valor. X de menor valia. Então, ó, o capital humano de um é um, o capital humano de outro é outro. Só que esse aqui é um capital humano no critério neoliberal residual, não vai acumular novo capital, é um corpo matável. Ele não é necessário ao projeto neoliberal para a sociedade. Já o outro, tem um alto capital humano, é necessário. Então, a guerra às drogas preserva esse, de alto capital humano, mas mata esse aqui, de capital humano residual, que não vai se reproduzir. Então, você pega um conceito, e na medida que esse conceito você vem trazendo para entender um fenômeno que você está vendo, ele é uma ferramenta, você está entendendo? Ele é uma ferramenta, ele abriu e explicou para mim, porque há o mesmo fenômeno do uso da droga, um corpo é matável, o outro não é. Está claro? Isso é o conceito de ferramenta. E você pode até mudar o conceito, se for necessário, para compreender o fenômeno que você está estudando. Então, se é a sua autoria no trabalho. E comentar, discutir com os autores, dar opinião no texto. Deleuze tem uma frase que diz o seguinte: pegue um autor e faça-lhe um filho pelas costas. Ou seja, é como ele diz, você pode, inclusive, trair o autor no conceito dele. Certo? Essa é a ideia de... E por que nós trazemos a filosofia, conceitos filosóficos, antropológicos, a micropolítica para dentro da saúde coletiva? Porque a origem da saúde coletiva não dá conta de discutir os fenômenos que a gente discute. Então, a gente traz vários campos outros de conhecimento para dar conta de, eu diria assim, interpretar, explicar, analisar os fenômenos que a gente analisa. Então, nossos estudos são estudos sempre voltados muito para o cotidiano, que nós entendemos que compreender fenômenos sociais, fenômenos da saúde, das artes, ou seja, para compreendê-los, você tem que entrar nesses fenômenos, entender as suas entranhas, seu funcionamento, as relações existentes. É o que nós chamamos de micropolítica. É o cotidiano. O mundo se produz no cotidiano. Os encontros de cotidiano. Então, nós vamos estar sempre nos voltando para a compreensão de fenômenos no cotidiano, como eles acontecem, como eles se produzem. Certo? Porque aí está a produção da vida real. Por exemplo, você vai estudar fluxo assistencial numa rede de saúde. Eu vou estudar o fluxo de cuidado da pessoa com insuficiência cardíaca. Grosso modo aqui, duas formas de estudar o fluxo assistencial da pessoa com insuficiência cardíaca. Uma forma, você vai nos protocolos e levanta todo o fluxo. Certo? O protocolo levanta todo o fluxo. Vai te dar o fluxo? Vai. Outra forma, você pega um usuário de insuficiência cardíaca e segue esse usuário e vê qual é o caminho que ele fez. Vai te dar o fluxo? Vai. Qual que é o fluxo real? Hã? Caminho percorrido pelo usuário. Usuário guia, que vai te guiar e dar um caminho. O outro fluxo, o protocolo te dá, o fluxo dá. Mas é uma ficção. É uma ficção. O mais importante que seja o protocolo, ao aplicá-lo, ele se modifica completamente. Então, o que vai te dar o fluxo real, cotidiano, que acontece mesmo, a verdade,
é o usuário te guiar, te acompanhar ele, ver qual fluxo ele faz no serviço de saúde. Os lugares, encaminhamentos, procedimentos, etc, etc. Então, é isso que eu estou dizendo. Pesquisa é isso. Compreensão do mundo real. Revelar o mundo real. A pesquisa ela deve dar visibilidade. Que é produzir o conhecimento. Você conhece quando você visibiliza. Certo? Da visibilidade, da dizibilidade. Isso é do Foucault. Você revela e diz, fala, pronuncia aquele fenômeno. Então, quando eu falo estudos cotidianos, estou falando isso, como você vai desenvolver pesquisa. O real é você estar verificando, portanto, como é o funcionamento cotidiano. Certo? Para diferenciar, esse exemplo ficou claro, né? Quando a gente diz pesquisa, é pesquisar o cotidiano, é o funcionamento, as relações, é a micropolítica. Certo? Certo aí, pessoal? Tá? Pessoal do virtual.